Lei seca gera prisão? Entenda aqui e saiba mais sobre essa lei de trânsito. Os comentários e dúvidas quanto à lei seca são muitos, o que acaba despertando a insegurança dos condutores e a dificuldade de saber no que acreditar sobre esse assunto. Mesmo que já esteja há mais de 10 anos em vigor, essa lei ainda é uma das mais citadas na mídia e muitas vezes é difícil saber o que é mito e o que é verdade quanto ao que ela aponta. Se você também tem dúvidas sobre a lei seca, especificamente se ela pode ou não gerar prisão, confira todas as informações que separei sobre o assunto. Vale lembrar que todos os dados desse vídeo são atualizados e conformes com o que dizem as leis brasileiras. Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. Mas o que diz a lei seca? A lei seca trata especificamente do consumo de álcool e de outras substâncias psicoativas por aqueles que estão conduzindo veículos automotores. Na verdade, a lei seca é o nome popular pela qual ficou conhecido um conjunto de leis que, trazendo alterações ao Código de Trânsito, levaram a tolerância zero em relação ao álcool e direção. Desde que foi implementada no nosso país, a lei seca assumiu grande protagonismo na mídia, justamente porque trouxe mudanças significativas para o condutor brasileiro. Mas que mudanças foram essas, você sabe? Bem, a Lei Seca alterou os artigos 276 e 165 do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Com isso, modificou a forma como a legislação brasileira encara e pune a infração por dirigir sob influência de álcool e outras substâncias de efeito psicoativo. De forma resumida, as alterações trazidas pela Lei Seca tornaram constituinte de infração qualquer quantidade de álcool no organismo de condutores em exercício, acabando com um limite que até então era permitido por lei. E por conta disso que hoje qualquer quantidade de álcool no organismo de um condutor é considerada infração de trânsito gravíssima, como eu conto a seguir. Quais as penalidades previstas pela Lei Seca? De acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito, dirigir embriagado é uma infração gravíssima, cujas penalidades incluem a multa com valor multiplicado por 10 e a suspensão do direito de dirigir. O valor da multa é de R$ 2.934,70 e o prazo de suspensão é de 12 meses se não houver reincidência. Como se vê, as penalidades são rígidas. No entanto, em determinadas circunstâncias, as consequências podem ser ainda mais graves para o infrator. Esses casos constituem não apenas uma infração de trânsito, mas também um crime de trânsito. Lei seca gera prisão? Sim, existe essa possibilidade. Afinal, dirigir sob efeito de álcool é uma conduta que também pode ser enquadrada como um crime de trânsito e tem como penalidade a medida privativa de liberdade, ou seja, a detenção. Para entender melhor quando a lei seca pode gerar prisão, é preciso ver o que diz o artigo 306 do CTB. De acordo com o artigo, conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por consequência do consumo de álcool é um crime de trânsito. O artigo apresenta como tal conduta será contatada. Identifica-se a conduta criminosa quando há concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Também são considerados, para a identificação do crime, sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora. Para esse crime de trânsito, o período de detenção pode ir de 6 meses até 3 anos. Já o artigo 303 do CTB apresenta que, se o condutor embriagado provocou uma lesão corporal grave ou gravíssima em alguém enquanto dirigia, o tempo de pena pode ser de 2 a 5 anos. Já o artigo 302 do Código prevê que, em caso de homicídio, esse período pode ser de 5 a 8 anos. Tanto o tempo de detenção e o regime quanto a aplicação de outras penalidades dependem da decisão judicial. A pergunta central desse artigo foi: lei seca gera prisão? Por tudo que vimos até aqui, já sabemos que a resposta é afirmativa. Dependendo das circunstâncias, essa infração de trânsito também pode ser enquadrada como um crime
e logo gerar a pena da medida privativa de liberdade, a detenção. Você já foi barrado em uma blitz da lei seca? Me conte aqui abaixo nos comentários. Gostou do conteúdo? Ficou alguma dúvida? Deixe o seu comentário. Ganhe uma consulta gratuita agora, clicando no primeiro link da descrição.